No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma coisa que não está escrito em nenhum lugar e que é muito corriqueira no consultório. Muitos pacientes me perguntam que é como fazer higiene íntima, como raspar, depilar, pode raspar, é seguro, não é seguro, traz malefícios. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Meu nome é Pedro Padovani, eu sou médico urologista aqui em São Paulo, atendo pacientes de urologia geral, oncologia e andrologia. Então vamos lá, pessoal. Os pelos pubianos, todo mundo tem, começa a desenvolver aí depois da adolescência, mas isso gera muitas dúvidas, questionamentos. Teve a febre quando as mulheres raspavam todo o pelo pubiano, estilo Ronaldinho, deixava bigodinho, enfim, isso aí é uma conversa que todo mundo tem, tanto o público masculino quanto o feminino. Mas de um tempo para cá, o público masculino também tem se preocupado muito com a higiene íntima, né, sobre depilação. O pelo pubiano, ele tem a sua função, ele serve para proteger, secreta um pouquinho de secreção, então não é errado deixar o pelo pubiano, mas tem muitos homens que gostam de aparar, de depilar por uma questão de higiene, de ficar mais fácil de limpar e de acumular menos secreção, e até por uma questão estética, tá? Mas eu vejo no consultório que muitos homens fazem isso de uma forma errada, né? Eles acham que estão fazendo de uma forma correta, mas no final das contas eles estão se colocando em um risco aí de pegar algumas infecções, que eu vou explicar um pouquinho melhor ao longo do vídeo. Só para contextualizar, a pele da bolsa escrotal é uma pele muito fina, e o pênis é um órgão que recebe muito sangue, né? Então, por ser muito fina essa pele, ela está predisposta a inflamações ou a microlesões de uma forma maior do que outras partes do corpo, que tem uma pele com uma camada de queratina um pouquinho mais espessa. Então, quando os homens vão se depilar ou vão se raspar, eles estão sujeitos a causar essas microlesões. Por que os homens querem se depilar? Eu ouvi um paciente uma vez falando, pô, doutor, quando a gente corta a moita, a árvore cresce, né? Então, além da estética, tem pacientes que acham que o pênis fica maior por uma questão de percepção, de achar que, tirando um pouquinho do pelo, o pênis aumenta. Isso realmente, visualmente, pode acontecer. Assim como o paciente obeso, que tem aquela gordurinha em cima do pubis, dá uma sensação de o pênis um pouco menor. Cada paciente vai escolher o porquê quer raspar ou não, o porquê quer depilar a parte íntima ou não, tá? Mas o fato é, por essa pele ser fina, a gente precisa orientar os pacientes sobre a forma como fazer a retirada desses pelos. Quando a gente raspa com gilete ou com navalha bem rente à pele, a gente acaba causando microtraumatismos, a gente acaba causando microlesões e deixa essa camada, essa pele exposta a algumas bactérias. A gente tem bactérias que convivem normalmente com a gente na região íntima, na pele, na boca. São bactérias que habitam a nossa pele, a nossa camada córnea. Quando você causa esse microtraumatismo, você pode fazer com que essa bactéria entre e se prolifere, causando algumas infecções. E essas infecções podem ter graus diferentes e desfechos diferentes. Então, o que acontece? Algumas infecções e como elas podem se manifestar. A primeira lesão que pode acontecer, como eu estava falando, é você cortar. Você, por algum motivo, uma lâmina muito afiada ou a pele não está muito esticada, você corta. E aí sangra, faz uma ferida. Falando das infecções, o que pode acontecer primeiro é uma foliculite, ou seja, o folículo piloso ali onde o pelo estava inserido, inflama e fica aquelas pontinhas amarelas com um pouquinho de pus. Isso daí normalmente só com a lavagem, com um sabonete ou o próprio organismo dá conta de fazer o tratamento disso daí. Quando essa infecção aumenta um pouquinho, isso pode se tornar um abscesso, que é uma bola de pus um pouquinho maior, 3, 4 centímetros, é o famoso furúnculo. E isso a gente precisa drenar. Às vezes esse paciente precisa ir até para um pronto-socorro ou no consultório médico, às vezes até para o centro cirúrgico, para a gente fazer uma incisão e tirar esse pus de dentro. Normalmente esse paciente precisa fazer uso de antibiótico via oral também para combater essa infecção. Quando o abscesso se torna um pouquinho maior e essa infecção se dissemina por toda a pele, você pode causar uma celulite, que é uma inflamação mais alastrada, sem um processo de pus contido. Também necessita de tratamento antibiótico essa celulite. Em última análise, uma infecção que pode acometer principalmente pacientes diabéticos, obesos e pacientes imunossuprimidos, que é uma infecção muito grave, não sei se vocês já ouviram falar, que é a síndrome de Fournier, ou a faceite necrotizante. É uma infecção polimicrobiana, como eu disse, várias bactérias habitam ali a região do períneo, a região íntima, e essas bactérias, quando se proliferam de uma forma muito exacerbada no paciente imunocomprometido, ela vai se disseminando pela musculatura glútea, pela pelve, pode acometer região perianal. Então é uma infecção que é gravíssima, o paciente precisa internar, tomar antibiótico, fazer uma drenagem com mortalidade de até 30%.
100%. Não estou falando que todo mundo que se depila, que se raspa, vai ter isso. Mas acontece, a gente vê no hospital, a gente vê eventualmente pacientes que desenvolvem a gangrena de Fournier e alguns deles sim por uma microlesão que pode ter sido causado pela depilação. Mas e aí, como depilar? Como fazer então? O que a gente aconselha? Usar uma maquininha de barbear, maquininha de fazer cabelo. Hoje em dia essas maquininhas vêm com diversos tamanhos de pentes, uma autorregulagem. Então você regula ela ali 1, 2 milímetros ou põe um pente um pouquinho maior que vai proteger a sua pele, tá? E aí você pode fazer a higienização, tirar esses pelos de uma forma mais segura, tá joia? Não precisa deixar raspado, não precisa deixar zerado, careca, tá bom? Até porque quando a gente raspa muito, quando o pelo tá crescendo, ele fica pinicando. Não sei aí se você já raspou, deve saber do que eu tô falando. Fica pinicando, causa alergia, coceira. Então o paciente fica se coçando porque o pelo está crescendo. Quando você corta ali 2, 3 milímetros, seja com uma tesourinha, com uma maquininha, é a forma mais eficaz e mais adequada e você vai estar fazendo uma higiene de forma segura. E como o meu paciente disse, que eu achei uma coisa muito engraçada, quando você corta muito, a árvore cresce. Dá uma olhadinha no meu vídeo sobre tamanho de pênis, formato de pênis e vê aí se você curte também e compartilha com seus amigos. Valeu, pessoal!